Boa tarde, eu sou Ana Maria, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e coordenadora do GEOP, que é o Grupo de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação. Hoje eu vou falar basicamente da experiência de avaliação do GEOP, focando na avaliação dos programas da FAPESP, que são dois grandes projetos que o grupo vem conduzindo desde 2006. E essa avaliação dos programas da FAPESP inclui tanto a pesquisa em avaliação para desenvolver a metodologia de avaliação de impactos e de resultados para os programas da FAPESP, como também a criação de uma metodologia de avaliação continuada para os programas que já foram avaliados na primeira fase. Esse projeto foi coordenado pelo professor Sérgio Salles, que é professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, e contou em cada uma das fases com uma equipe de mais de 20 pessoas de algumas instituições, entre pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação e também alunos de graduação. O GEOP foi criado em 1995, ele está sediado no DPCT, na Unicamp, e ele é um grupo multidisciplinar e também agora cada vez mais multi-institucional, formado por membros de várias instituições, dentro da própria Unicamp e externamente à Unicamp. A principal competência do GEOP é o planejamento de gestão em ciência, tecnologia e inovação, e a gente atua em 7 áreas de 7 grandes linhas de pesquisa, e eu vou tratar basicamente da experiência de avaliação do grupo. O GEOP vem desenvolvendo, pelo menos desde 1998, projetos de avaliação de resultados, de avaliação organizacional e de avaliação de impactos de vários tipos de coisas, de projetos de pesquisa, de programas de pesquisa, de instituições e de leis e de políticas públicas e também de fundos setoriais. Então, começando lá com a primeira avaliação do grupo sobre as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, que foi feita em 98, um projeto com ICA e Embrapa, até mais recentemente essa avaliação dos programas da FAPESP, passando pela avaliação do modelo de gestão da Embrapa, avaliação da lei de informática, avaliação do Funtel, avaliação dos vários prócipros e subprocitópicos e por aí diante. Durante todo esse tempo, o GEOP desenvolveu uma metodologia de avaliação que eu vou destacar algumas características principais. Primeiro, é uma abordagem multidimensional de impactos. Então, em nenhuma avaliação, a gente já chega com a dimensão que vai ser avaliada, que já previamente definida. Vamos fazer uma avaliação econômica desse programa, desse projeto. A partir do próprio objeto e das necessidades de avaliação, a gente determina quais as dimensões serão avaliadas e, a partir daí, discrimina, então, os temas e os impactos, os tipos de impactos, os indicadores e as formas de conduzir a pesquisa. É uma metodologia flexível, como já apresentei, que lida com programas de diferentes naturezas, propósitos, objetos diferentes e também sujeitos. Tenta sempre incluir a mensuração e combinação de avaliações de variáveis quantitativas e qualitativas, desde o desenho da avaliação, e trata da atribuição da causalidade de pelo menos 2 formas. A gente desenvolveu um método de adicionalidade, que é você tentar ver o que o programa especificamente contribuiu para um determinado impacto a partir da percepção dos seus atores, sejam os stakeholders, os beneficiários e pessoas envolvidas com o programa. E, mais recentemente, a gente também tem utilizado o desenho quase experimental nas avaliações conduzidas. Então, uma parte dos programas da FAPESP foi avaliada usando o desenho quase experimental, que incluiu uma complexidade ainda maior na avaliação. Todas as nossas avaliações são conduzidas de forma participativa. Então, desde o momento de definir o que será avaliado, tem a contribuição, tem a participação dos gestores dos programas, dos stakeholders, de uma parte dos beneficiários, e isso é feito através de painéis estruturados, em que a gente traz as pessoas presencialmente com uma lista de hipóteses de trabalho e dimensões, indicadores que podem ser avaliados, e isso é definido conjuntamente. O que
cria a legitimidade do processo, as pessoas se sentem participando da avaliação efetivamente, não só dando dados depois sobre os seus projetos, as suas bolsas e tal, mas também cria uma diversidade maior de interpretação dessa realidade. E toda a metodologia e todas essas características é para ajudar na tomada de decisão e, principalmente, no planejamento institucional. A avaliação dos programas da FAPESP começou em 2006, e a última fase, com a primeira fase do programa, que foi até 2008, e a segunda fase começou em 2009, final de 2009, e ela acabou de terminar agora em junho de 2012. Os dois projetos avaliaram 10 programas da FAPESP que estão ativos, então foi uma avaliação externa, mas feita com um grande apoio institucional que garantiu taxas de respostas super altas, como eu já vou colocar, para cada um dos programas. Então, a ideia dos dois projetos foi desenvolver uma metodologia de avaliação de impacto de resultado que integrasse o processo de avaliação com o processo de planejamento e a accountability dos programas. Na primeira fase, foram avaliados 4 programas, sendo 2 programas relativos à pesquisa para a inovação, então, o PIP, que é a pesquisa inovativa em pequenas empresas, e o PIT, que é um programa de apoio à pesquisa em parceria para a inovação tecnológica, normalmente a parceria entre uma universidade ou instituto de pesquisa público com uma empresa, mais frequentemente com grandes empresas. O programa Jovem Pesquisador, que é um programa para jovens em início de carreira, ou para apoiar o início da carreira dos pesquisadores, e o programa de pesquisa em políticas públicas, que foi avaliado também nessa primeira fase. Então, só para vocês terem uma noção do número de projetos que foram avaliados em cada um dos programas e o que isso representa em termos de aporte que a FAPESP colocou nesses programas. Lembrando que aí a gente teve a taxa mínima de resposta em relação à amostra total de todos os projetos que tinham sido concluídos em 2006, desde o início dos projetos, que foi em meados da década de 90 até 2006, a taxa mínima de resposta foi de 60%. A fase 2 do programa avaliou mais 6 programas, então, incluindo os 4 programas de bolsa no país, iniciação científica, mestrado, doutorado regular e o doutorado direto, o programa de pesquisa em biodiversidade, caracterização, conservação da biodiversidade, o BIOTA, e também um programa de infraestrutura, o programa Equipamento Multiusuários. Ele começou em 2009, acabou de ser concluído, e para vocês terem uma noção do número de projetos e bolsistas, que é uma categoria nova que a gente trabalhou nesse momento, o total de bolsas de indivíduos que tinham recebido bolsas da FAPESP, contando os que tinham sido bolsas concedidas e bolsas denegadas, que fez parte do universo da avaliação, foi cerca de 60 mil indivíduos, que a gente teve como respostas válidas esses valores, cerca de 7 mil respostas completas de bolsistas que tiveram bolsa da FAPESP e mais ou menos 2.000 bolsistas que solicitaram a bolsa, mas que não tiveram a bolsa aceita, que foram os projetos denegados. E esse foi o maior projeto que a gente avaliou até agora dentro da FAPESP. Ele incluiu mais ou menos 1,5 bilhões de reais. E os outros programas também, todos esses programas da segunda fase usaram um desenho quase experimental para avaliação, e, além das taxas de retorno terem sido altas, essas respostas foram pareadas usando o Propensity Score Matching para realmente ficarem possíveis de ser comparadas, porque eles tinham características diferentes, E a ideia foi sempre usar como grupo de controle pessoas que tivessem, na partida, condições, ou projetos que tivessem condições semelhantes no momento da solicitação ou da bolsa ou do projeto. Então, isso foi a lógica que valeu para o programa de bolsa. Então, são
bolsistas que mandaram pedido para a FAPESP, que tem um alto grau de exclusão, se o orientador acha que aquele projeto não é um projeto qualidade FAPESP, ele nem manda para a FAPESP. Então, a gente tinha condições aí de excelência acadêmica já no começo. Em relação ao Biota, foram utilizados como projetos de controle, né, do grupo de controle, projetos na mesma área de biodiversidade no estado de São Paulo, mas que não tinham o selo do programa Biota. No programa equipamentos multiusuários, foram utilizados os projetos que foram denegados. Agora, a segunda fase, né, o segundo eixo desse projeto, da fase 2 do projeto de avaliação da FAPESP, foi pegar os primeiros 4 programas que a gente avaliou, o PIP, o PIT, o JP e o PPP, e criar uma metodologia de avaliação continuada que pudesse fornecer elementos de monitoramento para a FAPESP, gerando relatórios gerenciais, mas também que pudesse gerar e ter análises de tempos em tempos de um pequeno número de indicadores de resultados e de impactos. Para isso, a gente formulou esse sistema usando já 2 instrumentos que existem na FAPESP, que são religiosamente cumpridos, que são o formulário de proposta e o relatório final. E a gente sugeriu a criação de um outro questionário a ser aplicado 2, 3 anos depois do fim do projeto, e, com isso, a gente teria, de cada um dos projetos, cerca de dados sobre 5 a 7 anos de cada um dos projetos, o que inclui, por exemplo, saber o orçamento, o faturamento das empresas que solicitaram projetos para o PIP ou para o PIT, o quanto que o PIP contribuiu para o faturamento da empresa, e por aí vai. Para isso, a gente construiu, então, os guias metodológicos da avaliação continuada, que tinha, né, um conjunto de indicadores indicando, né, a periodicidade, como esses indicadores seriam levantados em cada um dos instrumentos, né, dos 3 instrumentos. Esses indicadores foram, então, apresentados e validados junto à FAPESP, a gente concluiu os guias, e a implementação desse sistema de avaliação ele está a cargo, então, da diretoria científica, né? Só para vocês terem uma noção, em relação ao PIP, a gente selecionou indicadores que têm a ver com o input e output de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde a estruturação das atividades da empresa em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o acervo de propriedade intelectual da empresa, a transferência de tecnologia, outros projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionados com o projeto, estabelecimento de parcerias antes, durante e depois, né, de cada um dos projetos, e também indicadores sobre o desempenho da empresa, que a gente teria durante, né, de 5 a 7 anos de cada um dos projetos. E, para concluir, né, o que a gente vê é que, nesse período, né, de 6 anos, né, foram avaliados 10 programas da FAPESP, incluindo, né, a criação da avaliação continuada de 4 dos programas e, muito provavelmente, a criação também da avaliação continuada dos outros 6 programas, tendo, então, a avaliação, resultados da avaliação de resultados e impactos dos 10 programas e também o sistema de avaliação continuada desses 10 programas. Essa avaliação ela começou com uma avaliação externa, que a FAPESP contratou, e aí é uma especificidade desse tipo de instituição. Esses programas foram conduzidos como auxílio regular de pesquisa, então, é uma modalidade regular de pesquisa da FAPESP, e ele foi, aos poucos, sendo internalizado, institucionalizado na FAPESP, que, então, começou, então, a institucionalizar o sistema de avaliação continuada e também criou uma coordenação adjunta de avaliação, que tem o mesmo peso das outras coordenações adjuntas, que são de cada uma das áreas científicas da instituição. E o que a gente vê também é que todas as avaliações tiveram um papel importante no aperfeiçoamento dos programas que foram avaliados. Só para dar 3 exemplos, o PIT, que é o programa de parceria entre empresas e universidades, tal, foi uma sugestão da avaliação, mas que já vinha sendo implementada, a criação dos editais conjuntos com grandes empresas. Então,
cada um desses editais, a empresa coloca um montante de recurso e a FAPESP coloca a outra metade dos recursos, e são editais grandes, né, de 50 milhões de reais, por aí vai. Então, a avaliação ela ajudou a reforçar a importância desses editais conjuntos. No caso do PIT, no caso do Políticas Públicas, o projeto acontecia, então, até 2006, em 2 fases. Tinha uma fase que as instituições começavam a preparar o projeto era apresentado e tinha um período de tempo que esse projeto ficava sendo avaliado, e, nesse momento, a parceria que estava sendo estabelecida entre a instituição de pesquisa e uma instituição parceira, que tem que ser uma instituição que implemente políticas públicas, ela acabava esfriando, porque era um processo longo que tinha que passar por todas as fases de avaliação da FAPESP por pares. E a pesquisa avaliou, indicou que essa primeira fase não seria necessária, que a FAPESP deveria se concentrar, então, na segunda fase do projeto, que é quando realmente se desenvolvia a pesquisa para a criação de políticas públicas inovadoras, né? E, por fim, essa segunda fase do projeto indicou que a coordenação do BIOTA, que é o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, ela deve ser reforçada, essa coordenação. É o único programa da FAPESP que tem uma coordenação específica, que tem uma secretaria, que tem recursos específicos para a gestão do programa. Então, sempre ficava a dúvida da FAPESP. A FAPESP financia o BIOTA e financia projetos de pesquisa em biodiversidade que não têm o selo do BIOTA. O fato de ter o selo do BIOTA, de ter essa coordenação, de ter atividades em rede, faz diferença ou não faz diferença para esse tipo de pesquisa? E o que a avaliação mostrou é que faz bastante diferença, e que essa coordenação e essa organização do programa como uma rede deve ser reforçada. E também o BIOTA apoia vários tipos de formatos de projetos. Então, ele apoia auxílio regular de pesquisa, apoia pesquisa de jovem pesquisador e também os projetos temáticos. E o que a pesquisa viu, que são projetos de 4 anos, com uma equipe maior, que tem uma possibilidade de ter vários tipos de bolsas, né, que tem um volume bem maior de recursos, que isso também faz bastante diferença, e que a FAPESP deve continuar apoiando, principalmente, os projetos temáticos dentro do BIOTA. Era isso. Obrigada.